Olá, pessoal, retornamos aí. Tive um probleminha de bateria aqui, tá? Mas já retornamos então. Então, falava para vocês que o brasileiro naturalizado, em regra, ele não será extraditado. Mas, no caso do brasileiro naturalizado, existem duas exceções, que ele pode ser extraditado, tá? Primeira situação que eles vão perguntar para vocês: quando ele comete um crime comum, um crime normal, um crime de furto, roubo, tá? Se ele cometeu esse crime antes da naturalização, ele será extraditado. Se ele cometeu depois, não será extraditado. Dei o exemplo para você do Alessandro, tá? Depois, se ele cometeu um crime de tráfico de drogas, ou se ele tem envolvimento no tráfico de drogas, aí é diferente. Aí ele será extraditado, independentemente se ele se esse envolvimento dele é anterior ou posterior à extradição, tá? A naturalização, desculpe. O marco temporal é a naturalização, tá? No caso do crime de tráfico de drogas, antes ou depois não me interessa. Se eu comprovei que ele tem envolvimento, ele será extraditado, tá? No caso do crime comum, aí sim é importante para vocês o marco, a naturalização. Porque se esse crime comum aconteceu depois da naturalização, ele não será extraditado, beleza? Então, brasileiro nato nunca será extraditado. Brasileiro naturalizado, a regra, não será extraditado. Exceções, crime comum, né, se cometeu antes da naturalização. Tráfico de drogas, envolvimento com tráfico de drogas, aí, independentemente se é antes ou depois, será extraditado, tá? Beleza. Agora, o estrangeiro, qual é a regra para o estrangeiro? Tá? Para aquela pessoa, né, que é estrangeira e que está morando no Brasil. Né? Um exemplo, alguém que cometeu um crime, um americano, cometeu um crime nos Estados Unidos, fugiu para o Brasil. Ele é americano, ele é estrangeiro. E aí? Aí os Estados Unidos pede a extradição dessa pessoa, né, para o Brasil, que o Brasil entregue esse americano para que lá ele seja processado e punido. Beleza, o que o Brasil vai fazer? Qual é a regra? O Brasil vai extraditar, né? O Brasil deve extraditar, tá? A regra é que pode extraditar, tá? Ou seja, o Brasil vai extraditar esse cara. Então, em tese, aí a regra é extraditar, tá? Beleza? Lembram-se do Cesare Battisti, né? Um italiano que cometeu crimes lá na Itália, veio para o Brasil, foragido, né? O que aconteceu com ele? No governo Bolsonaro, ele foi extraditado. A Itália pediu a extradição, né? Antes, a Itália tinha pedido extradição no governo Lula, ele não foi extraditado. Depois, a Itália pediu novamente no governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro acabou, né? Acabou que o STF dá uma palavra, fala sobre a extradição, né? Juridicamente, e depois o presidente, que o ato de extraditar é do presidente, tá? E aí foi extraditado, tá? Então, era um estrangeiro que foi entregue. A regra é extraditar. Tá? Por quê? Porque o Brasil protege os seus brasileiros, né? O estrangeiro não, né? Se comprovou que o cara tem envolvimento em crime lá e o país dele está pedindo para julgar e processar ele lá, o que o Brasil vai fazer? Vai entregar, essa é a regra. Quando que o Brasil vai proteger o estrangeiro? Não vai extraditar o estrangeiro. Quando ficar comprovado, pessoal, que lá existe uma perseguição, né? Ou seja, estão perseguindo esse cara em virtude de, em razão, acusando ele de crime político ou de opinião. Quando ficar comprovado que naquele país, no país dele, ele é perseguido em virtude, né, de crime político ou de opinião, ou seja, por causa da sua opinião, né, por causa da sua ideologia, nesses dois casos, né, crime político ou de opinião, aí o Brasil não vai extraditar, o Brasil vai proteger. Por quê? Porque o Brasil aí protege em virtude da questão que o Brasil, a nossa Constituição, ela, né, protege a liberdade de expressão, a liberdade de credo, de tu expressar a tua opinião, de tu poder ser livremente, ter o teu posicionamento político, tá? Então, se no país dessa pessoa estão perseguindo ela por questões políticas ou de opinião, nesse caso o Brasil não vai extraditar, tá? Mas se o país X comprova para o Brasil que o seu cidadão que está morando aqui no Brasil cometeu um crime lá, que não é crime político nem de opinião, é um crime, né, um tráfico, um furto, um homicídio, nesse caso o Brasil vai entregar esse estrangeiro, vai extraditar. A regra é que o Brasil vai extraditar. A exceção que o Brasil não vai extraditar o estrangeiro é quando houver lá, né, uma perseguição dele daquela pessoa em razão de crime político ou de opinião, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso texto aqui da Constituição. Olhem só aqui o que diz a Constituição. Ó. Então, agora, finalizando. Ó, nenhum brasileiro será extraditado. Essa é a regra para o brasileiro nato, tá? Exceção, salvo o naturalizado. Né? Em caso de crime
comum, né, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas afim. Aí não diz se é antes ou depois. Então, se entende que se é tráfico naturalizado, vai ser extraditado, né, independentemente de ter cometido o crime antes ou depois da naturalização. Tá? Beleza. Em relação ao estrangeiro, olha o que diz aqui, ó. Não será concedida extradição, ó, de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Se é um crime normal, né, aí ele será extraditado. Mas se a acusação é de crime político ou de opinião, o Brasil não vai extraditar o estrangeiro, não vai entregar, vai proteger esse estrangeiro. Por quê? Porque ele está sendo perseguido em virtude da sua opinião, né, da sua liberdade de expressão. Beleza, pessoal? Beleza, então. Finalizamos aqui, né, as regrinhas da extradição, né? Vocês têm que separar, então, brasileiro nato, brasileiro naturalizado e estrangeiro, tá? Vou colocar para vocês aqui, ó, mais um esquema, tá? Para facilitar a vida de vocês, ó. Olhem só aqui, ó, esse esqueminha que eu trouxe para vocês aqui, ó, deixa eu só puxar para cá. Aí, aí, olhem só, pessoal, aqui, ó. Em relação ao brasileiro, ó, o brasileiro nato, deixa eu pegar aqui o meu foco aqui para mostrar para vocês. Olhem só. Em relação ao brasileiro nato, qual é a regra? Nunca será extraditado, beleza? Essa é a regra para o brasileiro nato, tá? Beleza. Em relação ao brasileiro naturalizado, aqui, ó, a regra é que não pode extraditar. O Brasil protege o brasileiro naturalizado. Por quê? Porque ele é um brasileiro também, tá? Beleza. Existe exceção? Existe. No caso de crime comum, ele vai ser extraditado se ele cometeu esse crime comum antes da naturalização, tá? Beleza. Agora, no caso de crime de tráfico de drogas, envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes, ele vai ser extraditado independentemente se o fato foi antes ou depois da naturalização, não me interessa. Comprovou envolvimento do brasileiro naturalizado no tráfico, vai ser extraditado para o país que está solicitando a sua extradição, tá? Beleza, qual é a regra para o estrangeiro? A regra para o estrangeiro é que ele será extraditado, ele pode ser extraditado, é o contrário dos brasileiros, né? Em que o Brasil protege os brasileiros e, em regra, não extradita, tá? Beleza, o estrangeiro, a regra é que o Brasil vai extraditar o estrangeiro, tá? Porque cometeu crimes lá no seu país. Quando que o Brasil, excepcionalmente, vai proteger o estrangeiro, não vai extraditar, não vai entregar o estrangeiro? Quando a acusação é de crime político ou de opinião. Essa aqui é a exceção em que o Brasil não vai entregar esse estrangeiro, tá? Beleza, então? Então, aqui para vocês, ó, cuidem, ó, regra 1, a situação 1, ó, situação 1, tá? É a situação de quem? A situação do estrangeiro. Deixa eu tirar aqui. Ó, olha só aqui, situação 1, tá, pessoal? Ó, depois nós temos uma situação 2, tá? Que é a do naturalizado, que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, que é a do naturalizado, beleza? Situação 2. E depois a situação 3, que vocês têm que saber, é a do estrangeiro, que está aqui, ó. Que é o que eles vão perguntar na prova para vocês, né? Muito provavelmente eles vão perguntar na prova para vocês, quando falar sobre extradição, eles vão perguntar sobre quem, né? Quem é que são os mais cobrados, ó? É o naturalizado, tá? Aqui o naturalizado, eu vou botar uns coraçãozinhos aqui. Por quê? Porque o naturalizado tem duas exceções, né? Quando que ele pode ser extraditado, excepcionalmente no caso de crime comum, antes da naturalização, ou tráfico antes ou depois. E também eles vão perguntar para vocês do estrangeiro, ó, porque eles vão querer saber o quê? Vão querer saber dessa questão aqui, que o Brasil não vai extraditar o estrangeiro por crime político ou de opinião, beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, então? Então, fechamos aqui, né, essa aula sobre extradição. Espero que tenha esquematizado bem para vocês e vocês tenham pego bem essa questão aí sobre a extradição, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então? Vamos finalizando por aqui. Até uma próxima... um próximo bloco sobre o nosso artigo 5º. Nós estamos chegando no final e vamos, em breve, já estar trocando de matéria, tá? Um abraço, até a próxima.